Olá, estamos ao vivo, iniciando essa live. Hoje nós vamos falar de como identificar um narcisista. Nós vamos conversar com a Priscila Soares e ela é especialista nesse assunto. Eu tenho acompanhado ela há um tempo, né, nas redes sociais, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto que está em alta, né, e descobrir um pouco sobre isso, né, narcisista. Ok, estamos aqui já. Ixi, aqui tá pedindo para eu. Tá pedindo para eu editar algo aqui. Então vamos ver. E aí, Camila, tudo jóia? Estamos aguardando a Priscila aqui chegar. Ah, a Priscila já está aqui conosco. Já está aqui entre nós. Bom. E aí, Wallace, tudo jóia? A turma está entrando aqui para participar da nossa live. Opa, aí, agora sim. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Cristiano, e você? Tá tudo bem? Tudo jóia, tranquilo, graças a Eu Deus. adorei. A Priscila está aqui entre nós. É, quase uma Fantástico. entidade, né? É exatamente, quase uma entidade. Estávamos aguardando a sua presença e você chegou. Ai, que bom, que bom. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Como é que tá o vídeo? Tá ótimo, tá ótimo. Tá E bom? a turma está chegando aí também para falar sobre. Olha, eu fiquei agora assustado com uma coisa que eu fui fixar o tema, né? Como identificar um narcisista. E aí o Instagram me deu uma advertência, cuidado, esse tema já foi denunciado e tal. Tá em Então alta vamos mesmo, ter né? cautela com esse assunto. É, eu nunca tinha, eu já fiz um monte de live, eu nunca tinha tido essa advertência. Então, Cristiano, vamos aproveitar então aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso enquanto o pessoal está chegando, né? Isso. A temática do narcisismo, né, do transtorno de personalidade, né, narcisista, é uma temática que ela está muito em xeque, né, muito em voga nesse momento. A gente vem aí de um momento de transição mesmo, né, geracional, onde o conhecimento está cada vez mais acessível às pessoas. E isso é muito importante. Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que se utilizam dos conhecimentos também para agir de má fé, né, Cristiano? Então é importante que a gente tenha sempre um alerta que eu sempre faço, assim, tenha atenção o que você está lendo, o que você está ouvindo, quais são as fontes que você está acessando, porque realmente, se a gente for falar de narcisismo, a gente pode ir por caminhos tenebrosos. Então, eu acho que não é nossa proposta aqui, né, nessa live. Inclusive, o Instagram já nos avisou. Opa, vamos falar de narcisismo de forma tranquila, superficial, né? É, Dentro daquilo que é possível de ser dito. Mas é uma temática realmente muito sensível, Cristiano. sim, mas antes da gente entrar no assunto, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, né? Sempre quando eu faço uma live, eu gosto de trazer um pouco da origem ali da pessoa e tudo. Então fala um pouco de você para nós, né? Para quem não te conhece, te conhecer, enfim, fique à vontade. Então tá jóia. Tiana, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Tô vendo aí vários amigos chegando, vários conhecidos também, né? Eu acho que é por isso que eu estou aqui, né? Para a gente poder então compartilhar um pouquinho de conhecimento, de compartilhar aquilo que eu venho trazendo também enquanto trajetória de vida que enquanto indivíduos nós temos uma história, né, Cristiano? Então, assim, eu tenho uma formação inicial que é na área de educação física, eu estou licenciada e bacharel em educação física, tenho mestrado na área de educação e doutorado na área de educação física, mais especificamente em estudos interdisciplinares do lazer. Mas o meu sonho sempre foi a psicologia, né? E a vida ela transita por diversos caminhos. E esses caminhos eles foram
sendo trilhados, claro, não de forma linear, né, entre altos e baixos, indas e vindas. Eu resolvi iniciar os estudos dentro da área da psicologia, que é uma temática que eu gosto, que eu tenho uma perspectiva muito alinhada desde a minha infância. Então, eu acho que essa questão da formação, ela vem aí também para complementar um pouco desse meu desejo, né, desse meu anseio, que é uma realização pessoal, estudar dentro da psicologia, né? E eu gosto de várias vertentes. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, sabe, Cristiano? Então, de transtornos de personalidade, a questão de psicologia, né, do esporte, psicologia institucional, são muitas áreas que eu gosto. Relacionamento, eu acho que é uma área dentro da perspectiva da educação física e da psicologia que precisam ser muito trabalhadas, né? E a gente vem aí numa sociedade que nós temos dificuldade de nos relacionar. Vemos Sim. aí um pós-pandemia, onde que nós identificamos a necessidade do outro e, ao mesmo tempo, continuamos negando esse outro de uma forma ou de outra. Muitas vezes nós preferimos conversar pelo WhatsApp com pessoas que estão ao nosso lado, né, Cristiano? Sim, sim. E isso aumentou muito com a pandemia, né? Porque a gente tinha essa questão da distância, né? Do distanciamento e tudo mais, e as conversas pelo WhatsApp cresceram bastante, né? Me fala uma coisa, Priscila, como é que você chegou nesse tema do narcisismo? Porque eu percebo, assim, pelas suas redes sociais, que você, hoje em dia, trabalha muito com esse tema. O que te motivou a trabalhar com esse tema? Cristiano, antes de chegar nesse ponto, primeiro eu queria, né, mais uma vez te agradecer pelo convite. Me dá mesmo essa oportunidade de falar aqui. Faz muito tempo que eu não faço live. Quem me acompanha sabe. Eu sou portadora de dor crônica. Nesse momento eu estou com muitas dores, estou com dengue, né? Então, assim, tô nesse turbilhão, mas eu não podia deixar de vir aqui para a gente poder conversar sobre o narcisismo, né? Então, Cristiano, é, pensar o narcisismo é um pouco do transtorno, né? Como a gente comumente chama de narcisismo ou narcisista, nós estamos falando de um transtorno. Eu acho que é importante a gente pensar assim: quem nunca se esbarrou com uma pessoa narcisista na vida? Depois que você conhece, que você entende um pouco do padrão de comportamento, né, daquilo que está descrito no DSM-5, no aspecto de comportamento humano, quem nunca se esbarrou com um narcisista? Você nunca se esbarrou, Cristiano? Me diga. Olha, se o conceito de narcisista estiver correto na minha mente, eu já esbarrei com vários. Mas eu quero entender também um pouco o que é esse conceito psicológico, né, do narcisista. Porque no plano comum, no senso comum, o narcisista é aquela pessoa que se gaba muito, né? Aquele cara que fala assim: olha, cansei de falar de mim, agora fala você de mim. Então, o narcisismo, Cristiano, é, todos nós somos narcisistas, né? E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque o narcisismo, ele garante nossa sobrevivência. O narcisismo, ele é importante à medida em que eu me valorizo e me coloco em primeiro lugar nas situações. Só que isso existe aí uma dose, né, de narcisismo que nós trazemos do lado da patologia. Quem tem esse narcisismo exagerado. Se a gente for pensar no conceito clássico, né, do narcisismo, do transtorno de personalidade narcisista, a gente vai se recorrer ao DSM-5. Né? O DSM, ele é um manual de distúrbios, né, da saúde mental, de doenças mentais. O 5 é a edição, né, a quinta edição desse manual. Esse manual, ele traz, então, a descrição das características dos transtornos
de personalidade. Então, nós temos dentro dos transtornos de personalidade descritos 6 grupos específicos. Não vou aprofundar nesse assunto. Lá no meu Instagram tem, né, algumas postagens. Se você tiver dúvida, pode me mandar mensagem depois. Então, são 3 grupos específicos. O grupo A, o grupo B e o grupo C. O transtorno de personalidade narcisista, ele se encaixa dentro do grupo B. O que é esse grupo B? São as pessoas que têm dificuldades nas relações sociais. Elas apresentam, então, questões que as dificultam, vamos dizer assim, né, nesse relacionamento com o outro. Como eu falava anteriormente, o transtorno narcisista, ele traz consigo essa distorção de uma realidade onde a pessoa ela se concentra demasiadamente nela mesma, como se ela fosse o centro do mundo, o centro das atenções. Então, as pessoas que apresentam esse tipo de transtorno, Cristiano, dificilmente elas irão procurar ajuda por si só. Por quê? Porque a forma como ela se relaciona com o mundo é essa forma distoante, distorcida, disfuncional em relação à própria realidade. E a realidade que ela lida com as pessoas. Então, a pessoa que tem esse tipo de transtorno narcisista, o meu áudio tá ruim? Alguém falou aí. Tá bom, mas tem hora que ele vai e volta, Eu né? Mas vou na trocar média ele. ele tá bom. Na média ele tá bom. Vou continuar aqui, depois você me fala aí se melhorou. Tá. Tá bom? Beleza. Então, a pessoa que possui esse transtorno de personalidade narcisista, ela tem essa distorção em relação ao mundo. Comportamentos que essas pessoas podem demonstrar, comportamentos que essas pessoas podem ter. Uhum. É aquela pessoa que sempre é a melhor em tudo, Cristiano. Sim, sei. Sabe como é? Aquela pessoa que você senta para tomar um café e aí você fala assim, nossa, acabei de comprar um carro. Comprei um carro popular, tá? Aí a pessoa vai e te fala assim, não, mas esse carro não é bom. Esse carro não é legal. Eu estou querendo comprar aquele outro que é automático, saiu esse ano. E aquele que eu vou comprar é a pessoa que você encontra no barzinho e ela te diz que acabou de fechar o maior negócio da vida. Gente, presta atenção. Não quer dizer que isso não possa ser verdade. Isso quer dizer que é um padrão onde que a pessoa ela repete esse tipo de comportamento por diversas vezes e esse comportamento caracteriza um exagero na fala, nas realizações, nas conquistas. É o tipo da pessoa que vai mentir o tempo todo. Quantas pessoas aí, eu acredito que vocês também já encontraram aí por aí com algumas dessas pessoas que disseram assim, eu acabei de comprar. É muito do comprar, gente, que tem a ver com poder. Aí eu vou falar sobre isso. Eu acabei de comprar uma casa em Miami. E um dia você resolve ir para Miami e pergunta para essa pessoa referência sobre Miami. Ela nunca esteve em Miami. Ela não tem uma casa para alugar ou uma referência para te dar. Porque ela não vai assumir isso. Ela vai começar a inventar histórias, mentiras. E você vai perguntar, mas sua casa em Miami? Tá emprestada com um primo meu e tal. Essas distorções da realidade que fazem com que as pessoas que têm esse transtorno narcisista também machuquem muitas pessoas. E aí, Cristiano, como eu disse antes, tem a questão do poder. Esse poder, ele é um poder, também um poder simbólico. Algumas coisas
que conferem poder às pessoas, né? Conhecimento é uma coisa que confere poder. E conhecimento, ele é benéfico, ele é positivo. Ter conhecimento, buscar conhecimento, é sempre importante para todos nós. Agora, tem pessoas que querem o poder em relação ao outro, que é o controle. Esse tipo de poder é um poder que o narcisista busca estabelecer. Busca controlar as pessoas ao seu entorno e, principalmente, as vítimas que estão se relacionando com essa pessoa narcisista. Outro tipo de poder, status. Se você é uma pessoa que tem algum status, seja um status financeiro, social, status acadêmico, essa pessoa narcisista irá buscar estar com você ou se relacionar simplesmente por interesse. Então, esse poder que o narcisista deseja é um poder que ele não tem. Ele finge que tem. Então, é uma pessoa que ela tem uma baixa autoestima. Porque ela mente para ela mesma o tempo todo de que ela é algo que efetivamente ela não é. Que ela tem algo, que ela possui algo e ela não possui. E como que eu faço isso dentro de um relacionamento? Como que eu controlo a minha vítima para ela ficar nessa relação? Mentindo o tempo todo. Não há uma relação saudável com uma pessoa com transtorno narcisista. E essa pessoa que está se relacionando, que eu vou chamar aqui de vítima, ela vai estar sendo bombardeada por mentiras. Vai ali desgastando essa relação. Outra característica da pessoa que tem um transtorno, né, de personalidade narcisista. Tem dificuldade nas relações sociais. Não sabe aceitar o não como resposta. Agora o som, Priscila, o som está um pouco... parece que está batendo alguma coisa aí na... Tá. Peraí. É alguma coisa batendo aí, está atrapalhando o som. Melhorou um pouquinho? Eu acho que é um barulho lá fora. Tem alguma coisa aí, tipo uma persiana, não sei. Melhorou? Melhorou. Então, outra característica da pessoa narcisista é essa busca por uma imagem, que é exatamente o que ela quer passar, né? É o mito do Narciso. Então, é uma imagem de que eu sou uma boa pessoa, de que eu sou a melhor pessoa do mundo, de que eu tenho poder, de que eu sou inteligente, de que eu sou linda. Então, uma das características também das pessoas narcisistas é se preocupar muito com a sua autoimagem, com o estereótipo de corpo, com esse cuidado que ela vai estar ali tendo como porta de entrada, que é a estética, num mundo que valoriza tanto os aspectos estéticos, né? Alguns padrões corporais. Essas pessoas vão estar ali nesse movimento até, de certa forma, limítrofe, né? Entre esse autocuidado e essa necessidade de autoafirmação. Então, Cristiano, tem alguns parâmetros, né? E eu acho que vale a pena a gente colocar aqui mais uma vez que não é porque a pessoa vai à academia, se cuida. A gente está falando de exagero. Tá? Então, tudo que destoa dentro de um contexto aceitável dentro da nossa sociedade, se esse movimento destoa, ele está sinalizando que há alguma coisa ali, né, que precisa ser trabalhada. Então, não é um ponto só, não é só aquela pessoa que cuida, mas que também encaixa em outros desses padrões, que são alguns daqueles que eu estou descrevendo aqui. Só para fechar, Cristiano, e é importante a gente colocar que a clínica, a observação clínica, a análise clínica do psiquiatra, junto com o psicólogo, é extremamente importante. A clínica, ela é soberana
a qualquer, né, documento, a qualquer item padronizado, porque existem pessoas que têm transtorno narcisistas e apresentam algumas características de outras que não apresentam aquelas características. Show de bola, Priscila. Cumprimentar aqui a Vanessa, que está aqui na live com a gente, o Wallace, meu querido amigo, a Pamela, a Camila também, que me acompanha sempre, o Giancarlo, né? Seja bem-vindo, Giancarlo, Luciana, Kleber e o Nelson Tenquini, olha só, prazer ter você aqui, cumprimentando as pessoas que estão acompanhando a gente. Então, assim, pelo que você falou do narcisista, Priscila, eu percebi algumas características até um pouco de sociopatia, pelo que você escreveu, porque assim, eu me lembrei de um filme chamado Talentoso Ripley, que é um filme muito antigo, e o cara, o Matt Damon, né, ele fazia esse cara, assim, tipo, ele se fazia de uma pessoa, entendeu, para ganhar ali a confiança do pessoal, só que ele foi assim evoluindo até um ponto que ele começou até a assassinar. Ele fingia ser uma pessoa que não era, para estar ali no meio dos riquinhos e tudo mais. É uma coisa assim, desse tipo de você, a pessoa é adaptável, é um tipo de narcisista que é camaleônico. Então, Então, Cristiana, assim, existem diversas vertentes dentro dessa personalidade narcisista. O que eu sempre trago aqui no Instagram, nas conversas, né, em caráter mais informativo, é o narcisista clássico. Mas nós temos aí diversos tipos de transtornos, né, de personalidade narcisista. Inclusive, há comorbidades possíveis de serem associadas ao transtorno de personalidade. Então, por exemplo, o narcisista ele tem uma tendência a ser uma pessoa impulsiva. Essa impulsividade, por exemplo, pode estar associada a um tipo de compulsão. Então, é importante a gente entender um pouco mais aprofundada a característica de cada uma das pessoas nas quais nós estamos nos referindo, nós estamos falando aqui, porque cada pessoa é única, cada uma age de uma forma. Quando o Instagram trouxe esse alerta, Cristiana, eu acho que é muito nessa vertente, assim. Infelizmente, eu não quero aprofundar nesse assunto, mas existem casos onde é necessário acionar segurança, entrar mesmo em contato com polícia, porque tem questão do stalking, do gaslighting. Então, assim, são questões que vão para um lado mais pesado mesmo, onde o narcisista ele é capaz de qualquer coisa para poder atingir seus objetivos. Então, as pessoas que se relacionam com narcisistas, elas estão sempre numa linha muito tênue. É um controle que é um controle que o narcisista ele nunca está satisfeito, ele é uma pessoa extremamente insatisfeita. Se você se o narcisista, por exemplo, implica com, sei lá, tô tomando aqui numa caneca, implica com essa caneca. Eu pego a caneca e falo, tá bom, o problema é essa caneca? Eu quebro, jogo fora a caneca. No dia seguinte, o narcisista fala assim, pra que você fez isso? Eu não pedi pra você fazer nada. Você fez porque você quis. Uhum. Isso pode tomar, Cristiano, proporções que nós não temos pensando assim, né? A dimensão do que esse exemplo pode, né, alcançar a potência que isso tem. Então, por isso que o transtorno narcisista também ele é uma... Eu comecei a ler que perdi meu foco. Desculpa, gente. Tem uma pergunta da Pamela aqui. Pamela é uma querida também que está sempre aqui nas lives. Minimizar e se fazer de vítima é um sinal de narcisismo? Ô, Pamela, obrigada pela pergunta. Eu não sei se eu entendi muito bem a questão, mas eu vou tentar te responder aqui abordando os dois lados pelo que eu entendi. Se eu não entendi, você pode perguntar de novo. Se minimizar e se fazer vítima é um sinal de transtorno narcisista? Sim,
quando o narcisista deseja alcançar alguma coisa. Ele só faz isso quando ele tem em mente que aquilo irá trazer alguns benefícios, minimizar as ações das pessoas. Exatamente isso. Vou chegar nesse ponto, Pamela. O narcisista, ele pode se mascarar, né, numa pessoa extremamente agradadora, uma pessoa sofrida. Ela pode se mascarar de diversas formas para atender às suas necessidades, para que essa pessoa atinja seus objetivos. Então, vou dar um exemplo e vou continuar a resposta, tá? Eu desejo, por exemplo, ter um relacionamento. E o meu relacionamento, eu quero ter um filho daqui 3 meses. E eu conheço um narcisista. Eu conto isso para o narcisista. Ele pode não querer ter filho, ele pode não querer se relacionar, porque o narcisista não gosta de ninguém, tá, gente? Gosta só dele. Mas essa pessoa tem interesses em mim. Essa pessoa, ela vai dizer que ama a criança, que tá louco para ter filho, que eu sou a mãe perfeita para o filho, que eu sou a mulher mais isso. Todos aqueles sonhos e idealizações que eu compartilhar com o narcisista, ele vai utilizar para poder me conquistar. Então, há ali um jogo onde que ele utiliza, inclusive, as suas vulnerabilidades, as suas verdades contra você. Para que o jogo desse narcisista, Pamela, aconteça, que eu vou, depois que eu te responder que eu vou falar sobre isso, para que esse jogo aconteça, ele precisa minimizar as ações da sua vítima. Pensa comigo. Como que o narcisista ele vai ser superior ao outro? Minimizando o outro, inferiorizando o outro. Lembra do carro? Eu não sei se você estava aqui no início. Então, o carro que eu comprei, que eu estou super satisfeita, é um carro qualquer. Nossa, esse carro é péssimo. O meu que é o bom. Exatamente. Você leu uma página de um livro hoje? Isso não é nada. Eu leio um livro inteiro. Você precisa ler um livro. Uma página não significa nada. Ele sempre vai tentar, então, minimizar a sua vítima para que ele possa sobressair dentro dessa relação. Como que acontece essa relação? Basicamente, pessoal, estou falando aqui de padrões, tá? Vamos lá. Existe uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista e existe uma pessoa que vai se relacionar com a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. O narcisista será a pessoa dos sonhos. Vai se camuflar, né, igual o Cristiano usou o termo camaleonicamente, para se tornar a pessoa dos seus sonhos, dos seus desejos. E você, que é vítima nesta relação, ainda não sabe de nada disso, gente. É difícil, demanda muito tempo para que a gente comece a visualizar, vislumbrar esses traços de transtorno de personalidade narcisista. Então, quando a relação se inicia, é uma relação perfeita. Todos os seus desejos são atendidos pela pessoa narcisista. Quando você se vincula, você está apaixonado, ama, já deseja estar com aquela pessoa, companhia super agradável, os assuntos interessam, os sonhos são os mesmos, etc. e tal. A gente começa a observar que o narcisista começa ali a mostrar a sua face, a mostrar a sua carinha, através de movimentos de subjugar a sua vítima. Então a pessoa não é mais bonita, a sua roupa não está legal para você sair. Por que você está conversando com tal pessoa,
porque o objetivo do narcisista é te afastar dos seus relacionamentos. Afinal de contas, quem está de fora enxerga melhor que quem está dentro. Então, vai te afastar das famílias, dos amigos, das pessoas que falam a verdade para você. O narcisista vai tentar te afastar. E como você está ali envolvida naquela relação, encontrei a pessoa dos meus sonhos, você começa a se questionar. Não, não faz sentido. Imagina, ele ou ela, né? Então, nossa, tão querido, tão querida, maravilhoso e tal. Então, essas pessoas vão sendo afastadas do seu convívio. Porque a pessoa narcisista vai dizer que não gosta, que essa pessoa não traz boas referências para você, etc. e tal. Começa a te isolar no mundo, onde a vítima começa a se questionar se é verdade ou se não é aquilo que ela está vendo, observando, o que as pessoas estão dizendo. Esse controle, será que eu estou mesmo errada em colocar essa blusa, por exemplo? Ou será que eu realmente errei quando pedi para que o narcisista buscasse um remédio para mim e ele não buscou, por exemplo? Então é importante a gente começar a traçar esse perfil gradativamente, porque é isso que acontece, é a paixão. O narcisista começa a subjugar sua vítima, começa a questionar a sua vítima, colocar num lugar de famoso louca, né? Você é louca, eu não fiz nada disso, eu não falei nada disso. Você fez isso porque você quis. Você parou de conversar com ele ou com ela porque você quis. Você é muito ciumenta. A jogar na carga da vítima tudo aquilo que o narcisista faz. Inclusive, começa a chamar a vítima de narcisista. Porque a forma como ela tem de justificar socialmente ela que é a vítima. Afinal de contas, esse transtorno, essa bagunça toda só acontece entre o casal. Não acontece para a sociedade. Para a sociedade, a pessoa narcisista ela é maravilhosa. Simpática, bonita, inteligente, agradável, disponível, né? Então, eu vou te responder, Pamela, eu vou ler aqui de novo, só para fechar aqui o ciclo. Ela vai te menosprezar. Quando ela vê que está te perdendo, ela se vitimiza. Ah, não, eu estava errado. Não, não foi isso mesmo. Talvez você esteja certa. Você gosta de fazer o quê? E aí essa pessoa vai te propiciar isso. Você gosta de pipoca. A pessoa vai trazer um pote de pipoca para você. E aí você vai achar, tudo bem, te perdoo dessa vez. Narcisista volta e reinicia o ciclo. Pamela, exatamente. Eu tenho uma mãe narcisista e depois que eu me afastei, me tornei a pior pessoa do mundo e demorei para me recuperar. Pamela, muita força para você. Espero que você esteja aprendendo a lidar com essa situação. Filhos de pais narcisistas, né, pai ou mãe, têm muita dificuldade com essas relações, porque os pais querem que os filhos atendam a todas as necessidades deles. Então é o famoso Maomé vem à montanha, né? É muito isso. Então espero que os filhos satisfaçam todos os seus desejos e quando não são satisfeitos, eles são as piores pessoas do mundo. Quando eles começam a dizer não, quando entendem que eles precisam se afastar, os pais tendem a culpabilizar e responsabilizar esses filhos por esses movimentos de tentar se livrar dessa relação tóxica, abusiva, que pode ser com a mãe, que pode ser com o pai. Então, Pamela, que você tenha muita dedicação a si mesma, que você busque autoamor, autocuidado e que você se fortaleça dentro da sua rede. Cozinhando com O Tenquini é um amigo meu, ele está perguntando se narcisismo tem cura, Priscila. Narcisismo não tem cura, porque é um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade, ele tem alguns componentes. E aí a gente vai pensar dentro de cada autor, dentro de cada possibilidade, tá, Cristiano? Que vou trazer em linhas gerais.
o narcisismo ele tem um componente genético, então, filho de pais narcisistas tem uma tendência a serem narcisistas, mas o que manda nesse contexto, em linhas gerais, é o ambiente, é a cultura, é onde essa pessoa está inserida, que irá, então, desabrochar, vou chamar assim, né, essa genética de narcisismo ou não. Uma vez que a pessoa com transtorno narcisista não está num ambiente que propicie essa estimulação, essa pessoa pode conviver normalmente com... Tá fazendo barulho aí, né? Ah, Pode conviver tranquilamente com, continua. com esse trato sem ter esse transtorno de personalidade exacerbado. Parou. Desculpa, parei aqui para resolver o barulho, desculpa. Ô, Priscila, então, baseado nisso, nessa questão do transtorno, né, me parece muito que é bem parecido com outros transtornos, como, por exemplo, a gente tem aí o borderline, que também não tem jeito, mas, assim, tem como amenizar dentro de um processo psicoterápico, né? Perfeito, perfeito, Cristiano. É nesse ponto que eu ia chegar. Tem uma pergunta que eu recebi essa semana, eu abri uma caixinha. Algumas eu respondi no privado e essa eu deixei para responder aqui, que é justamente sobre isso. O narcisista está buscando o acompanhamento psiquiátrico e psicológico, porque ele reconhece que é melhorar. Ótimo, ótimo. O que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: se a pessoa com transtorno narcisista, ela não vê problema em ser como ela não vai buscar ajuda. Primeiro ponto é esse. Quer dizer, se eu não vejo problema em estar com cabelo curto, pra que eu vou mexer? Primeiro ponto. Segundo ponto, pode ser que essa pessoa não esteja envolvida dentro deste processo de acompanhamento psicológico. Então, ela não está ali em estado terapêutico. Às vezes, as pessoas buscam terapia não por elas, mas pelo outro. Uma forma de se manter vinculado às relações é justamente essa. Ir para a terapia, ir para o psiquiatra, porque a vítima pediu, não porque ela deseja, não porque ela quer, não porque ela vê benefício nisso. O único benefício que ela vê é frequentar esses lugares para poder maquiar, manipular mais uma vez a sua vítima. Uma vez que a vítima vai acreditar que ela está em tratamento e acompanhamento. Então, a terapia ela é importante para que essa pessoa, né, que tem o transtorno narcisista e a sua vítima consiga lidar melhor com essas situações. Isso é possível, mas dificilmente a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista estará efetivamente, genuinamente, com esse propósito, imbricada dentro desse processo. Porque quem sofre é a vítima. Então, quem vai buscar ajuda, corriqueiramente, é a vítima. E o narcisista, por vezes, vai sim, a terapia e ao psiquiatra e pode, inclusive, mentir para a sua vítima. Dizer que não tem nada daquilo, que aquilo não está acontecendo, que o psiquiatra ou o psicólogo deu alta. Então, Cristiano, são pessoas muito difíceis, né? Da gente poder, assim, estar lidando, porque a gente lida com mentira e manipulação o tempo todo. Agora, Priscila, deixa eu te falar. Quando você está colocando assim diversas vezes que a pessoa é uma vítima, o contexto, para mim, né, pelo menos, quando você fala de todas essas características, me parece que é de um casal, tá? E
até me parece que é mais do sexo masculino que do feminino. Mas como a Pamela trouxe, né, a questão da mãe, e às vezes a gente tem pessoas ali que têm filhos narcisistas, né? Eu lembro que você colocou até alguns posts assim, seu filho pode ser, sua mãe, etc. Fica mais difícil o desvincular. Como é que a pessoa ela se torna vítima quando é um casal? Porque, por exemplo, se a pessoa está me fazendo mal, eu termino, né, o relacionamento. Né? A não ser que você tenha aí filhos, né, e casamento, instituição, mas vamos supor que a gente está falando de um relacionamento a dois apenas. Como é que a pessoa se torna vítima dentro disso? Ela cria codependência? Ô, Cristiano, exatamente isso, né? As relações com as pessoas narcisistas, existe um estudo, depois eu vou até colocar lá no meu Instagram, que fala que a maioria das pessoas com transtorno narcisistas são homens, tá? Até porque, e aí o artigo fala muitas questões, mas principalmente porque a mulher, dentro da nossa cultura, ela ainda é cuidada e criada para cuidar do outro. Então, lembra que eu falei do ambiente? O ambiente no qual a educação feminina da mulher, né, ela acontece muitas vezes, ainda faz com que esse ambiente esteja ali levando esse indivíduo a se desenvolver para o cuidado com o outro. Então, tem esse contexto ambiental que ele é marcante. Muitas vezes a educação ainda do homem é diferente da mulher. E isso contribui, de certa forma, para que aquele traço narcisista se desenvolva. Isso é importante a gente pensar, porque nos relacionamentos acontece também isso. A vítima, ela também tem traços que interessam a essa pessoa com transtorno narcisista. Tem até uma postagem minha que eu falo assim, como saber, né, se você é uma potencial vítima para o transtorno, para uma pessoa, né, que possui um transtorno de personalidade narcisista. Bom, se você tem status, se você tem uma boa condição financeira, se você é bonito, simpático, ou tem qualquer coisa que esse narcisista deseja, você pode ser uma vítima. Só que existe uma conexão entre o narcisista e essa vítima, que é essa relação de codependência. Isso pode se dar, Cristiano, de diversas formas. Mas uma das formas possíveis de a gente pensar nessa correlação é a questão de traumas, né? São os traumas. Então, traumas e crenças que essa vítima traz da sua própria história, da sua própria vida. Então, tem pessoas que trazem aí, no seu contexto, uma crença de desamor. Que ninguém vai te amar, porque ninguém vai gostar de você. Só que isso muitas vezes é intrínseco, a pessoa não tem consciência de que ela traz essa crença. Mas ela vive entrando em relacionamentos justamente porque ela tem esse desejo de ser amada. E ela acha que aquele relacionamento ali é a única pessoa que vai amá-la. O narcisista, o que ele faz? Ele pega essa informação, porque ele é inteligentíssimo, pega essa informação e joga contra você. Mas ninguém vai te amar como eu te amo. Eu sou a única pessoa que tolera os seus defeitos. Você é a única pessoa que não consegue me deixar. A questão da aceitação, isso mesmo, cara. É uma questão de aceitação, da autocompaixão, da autoaceitação. E por isso que é importante que essa vítima busque ajuda. Porque ela precisa se fortalecer enquanto indivíduo. Porque sua identidade ali ela é suprimida pela pessoa que tem o transtorno narcisista. E por isso ela se torna vítima. Porque ela é colocada numa redoma e bombardeada de mentiras o tempo todo. E quando o narcisista identifica essas questões, é justamente ali que ele vai, é na vulnerabilidade. Eu acho que ninguém vai namorar comigo porque eu não mereço,
é ali que ele vai. Porque ninguém vai ficar com você, porque você não merece, porque você é feia, porque você é chata, porque ninguém te tolera. Né? Então, quando você tem esse processo de autoconhecimento, quando você se desenvolve enquanto indivíduo, focando nas suas potencialidades, nas suas capacidades, quando você se aceita enquanto indivíduo e entende que algumas crenças nos limitam dentro do nosso contexto social para que nós possamos viver a nossa vida de uma forma mais saudável, que a gente consegue se libertar. Então, para sair de um relacionamento narcisista, uma outra pessoa que eu fiquei de responder é sair de uma relação narcisista. Não. Aprender a dizer não. Vai ser fácil, Priscila? Não, não vai ser fácil. Narcisista vai chorar, ameaçar, se vitimizar, vai querer fazer de tudo. Começar a colocar limites na relação. Se posicionar. É preciso se posicionar. Dizer o que você quer, o que você não quer, o que você aceita e o que você não aceita. Começar a afrontar, sim, com responsabilidade e segurança esse narcisista. Fortalecer sua rede de apoio. Fazer o pezinho de meia. Muitas pessoas ainda se mantêm em relacionamento por estarem vinculadas a questões financeiras. Então, independência financeira, ela é extremamente necessária para que você consiga se desvencilhar de um relacionamento com um narcisista e para que você possa ter, né, liberdade de escolhas, entre outras questões. Não vou ganhar nada por isso, mas segue lá a Me Poupeira, né? A Natália, como que ela chama? Que é a garota do Me Poupe. Ela dá altas dicas sobre liberdade financeira e eu acho muito legal porque ela fala sobre isso, né? Como que a liberdade financeira nos ajuda a sair de diversos lugares que estão a ver. Sim. Você, Priscila, falou, foi bom ter se tocado na Natália, né? Ela tem um perfil bem competitivo, ela também é uma pessoa assim bem que gosta de se destacar. E eu fiquei pensando aqui, já que você falou que a maioria são homens, mas não descarta as mulheres, né? Como é que é o perfil de uma mulher narcisista? Vamos traçar juntos então, Cristiano? Você me ajuda? Ué, se eu puder ajudar, eu estou Tenho aqui. certeza que você consegue me ajudar. Vamos lá. Vou traçar um perfil, então, de uma pessoa narcisista. Que nós temos homens e mulheres. Essa mulher narcisista, como o Cristiano, né, me pediu e citou aqui o exemplo. Não estou dizendo que a Natália é, não, mas me lembrou pela característica, né? Não, ela é maravilhosa. Mas citou o exemplo aqui dessa questão do poder, né? Do trabalho, que eu acho que foi isso que você quis dizer. Que está sempre em foco nas mídias, né? Então, uma mulher narcisista, primeira coisa, ela vai buscar ter controle de todas as situações. Então, ela vai buscar controlar não só as questões financeiras no relacionamento, mas ela vai buscar controlar com quem o seu parceiro fala, vai buscar controlar o perfume que o parceiro está usando, vai buscar controlar telefone celular, né? Gente, só voltando aqui, Cristiano, e isso dentro de um contexto, por favor, tá? Vamos ouvir, mas ter aí bom senso para a gente poder caminhar dentro das nossas reflexões. Essa mulher, ela vai ser a melhor esposa enquanto for interessante para ela, a melhor namorada. Ela vai ser extremamente agradadora, simpática, vai buscar atender os padrões sociais de beleza. Lembra que eu falei da questão da autoimagem? Porque ela tem uma baixa autoestima. Para que ela enalteça um pouco dessa autoestima, ela vai trabalhar também com a sua autoimagem. Para que essa mulher se sinta segura, porque ela é extremamente insegura,
ela vai tentar controlar, inclusive, os relacionamentos que esse parceiro, esse marido, namorado, tem. Então, são os relacionamentos familiares, os amigos, os relacionamentos com filhos, por exemplo. Então, Cristiano, aqui é um breve, né, perfil, mas que essa mulher ela vai ser uma mulher agradadora, vai ser uma mulher simpática, vai ser gentil com todo mundo, mas dentro do relacionamento, ela vai ser uma outra pessoa. Ela vai subjugar a sua vítima, ela vai ser grossa, mal educada, vai desfazer desse relacionamento, vai estar sempre insatisfeita e por aí vai. Se a gente pegar algumas coisas que você disse, né, sobre todo esse perfil narcisista, que foi mais direcionado para o gênero masculino, né, passar para o feminino, ela também pode desfazer da pessoa, né, pode desfazer ali da imagem da pessoa, no caso do homem. Mas a gente pode estar falando de uma narcisista homossexual, né, que está subjugando uma outra mulher também. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que não gosta de que a outra pessoa tenha outros relacionamentos, certo? Porque isso compete com ela e a gente entendendo que narcisista é tudo sobre a pessoa, então ela tem que ser o centro das atenções. Faz sentido isso? Como é que é? Você pediu para a gente dar um feedback, que eu estou procurando ajudar aqui nesse perfil, né, feminino. Não, é isso mesmo, Cristiano. Estou aproveitando aqui, Josi, a incidência é maior em homens, viu? Vou postar o artigo lá no meu Instagram daqui a pouco, que fala um pouco sobre isso. Então, Cristiano, a questão do narcisismo, né? Eu acho que a gente precisa pensar em pessoa. A pessoa com transtorno narcisista, né? Portadora do transtorno de personalidade narcisista. A questão de incidência, a questão de comportamento, a questão das relações, ela é prejudicada porque essas pessoas que possuem esse transtorno, elas são pessoas que são extremamente manipuladoras. Então não existe verdade nessas relações. São pessoas que não amam, elas têm objetivos com os relacionamentos. Então ela tem objetivo com essa relação e para que ela alcance esse objetivo, ela vai fazer o que for necessário. Ela Entendi. vai fazer o que for necessário para convencer os outros, a sociedade, de que Entendi. ela é uma boa pessoa e dentro dessa relação, essa pessoa ela vai destruir a vida, né, dessa vítima, desse parceiro. Então, é um jogo psicológico muito grande, é um abuso psicológico muito intenso. Eu sei o quão difícil é para as vítimas saírem dessas relações, porque é o que eu mais respondo no meu Instagram, é esse tipo de pergunta. Como se livrar, como sair de uma relação abusiva com uma pessoa, né, que tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, eu sei de vários relatos de pessoas que perderam, assim, tudo por continuarem numa relação narcisista, com uma pessoa narcisista. Uhum. Então, eu volto aqui a dizer a importância de ter um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo. A gente não está aqui com o objetivo de fazer diagnóstico, nós estamos com o objetivo de elucidar, de compartilhar, de conversar um pouco sobre isso. Né? Eu não sou aqui dona da verdade, muito pelo contrário, acho que o conhecimento está sempre evoluindo e nós estamos construindo conhecimento juntos. Queria muito que as pessoas tomassem cuidado com esses tipos de vulgos diagnósticos, né? Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você rotular as pessoas. Então, tomar muito cuidado.
Porque as pessoas vítimas de pessoas que têm, né, portadoras de transtorno narcisista, são pessoas que sofrem muito. São pessoas que perdem sua identidade, perdem muitas vezes seus valores por acreditar no amor, por acreditar na compaixão, por acreditar na empatia, no acolhimento que a pessoa narcisista não oferece. E eles são tão convincentes, Cristiano, que as pessoas chegam a questionar o tempo todo se a realidade ou fantasia o que elas estão vivendo. Uhum. Priscila, só uma última coisa antes da gente fechar. A nossa live tá boa e passou rápido o tempo, mas assim, a gente está falando de uma pessoa doente, certo? E qual que é a linha tênue que a gente, mas ao mesmo tempo a gente está falando de uma pessoa que parece culpada, que é culpada e que tem uma vítima, né, com ela. Qual que é a linha tênue entre tratar essa pessoa como uma doente e tratar ela como uma pessoa mau caráter? Porque olha, Cristiano, parece muito confuso as duas coisas. Nós conversamos sobre isso, hein? Sim, eu quero trazer para o público. Eu acho saber que de você. Um outro momento, porque dá pano para manga. Mas vou resumir aqui, né, um pouquinho para a gente poder fechar. Primeiro, transtorno de personalidade é uma doença. Não à toa está descrita no DSM-5, que é o manual, né, das doenças da saúde mental, dos distúrbios, dos transtornos. Então, isso é um ponto. É uma doença. Tem cura? Não tem cura. A pessoa pode melhorar? Pode. Ela vai melhorar para poder melhorar o convívio com as pessoas e na sociedade. Mas a gente tem aqueles adendos que eu já falei anteriormente. Outro ponto. Não tem cura, pode melhorar, mas também pode não desejar melhorar. E aí a gente entra no caso de manipulação. Narcisista. Próximo ao mau caratismo? Sim. Muito, muito, muito próximo, né? Então, é uma pessoa que ela age em benefício próprio o tempo todo, sem se preocupar com o que ou com quem ela precisa se relacionar ou passar por cima, inclusive o que ela precisa destruir. Isso é um vulgo mau caráter. Isso. Porque às vezes a gente está falando só de um mau caráter, né? Às vezes a gente não está falando propriamente de um transtorno aqui. A gente está falando só de um picareta. Perfeito. E aí a gente talvez esteja criando toda uma defesa para uma pessoa que não merece essa defesa. É só um mau caráter mesmo. Então, assim, por isso que eu fiz essa pergunta, porque uma doença é uma coisa passiva, né? Por exemplo, um psicopata, né? Eu estava até falando com um cliente meu que é psiquiatra, e ele falava isso: olha, esse caso, infelizmente, você tem que trancar. Não tem jeito, entendeu? O psicopata, ele tem essa questão com ele, entendeu? Não tem como recuperar, assim, a pessoa, né? Então, quando é uma doença, a pessoa, né, não tem muito o que fazer, mas por muitas vezes, às vezes, essas questões que você levantou essa noite aqui para nós tem muito a ver também com o caráter da pessoa. Né? Priscila, te agradecer. Não, pode falar. De fechar, eu quero fazer uma provocação aqui agora. Você trouxe uma temática muito interessante aí no final, que é assim, o que é o caráter para você, Cristiano? Tá ligado aos valores, tá ligado à consciência, para mim, tá? Sim, claro! É tudo que eu trabalho com isso. Tá ligado aos valores, tá ligado à consciência e tá ligado a uma coisa que, por exemplo, sociopatas,
os narcisistas, os gaslight também, pode-se dizer, o limitrix também, todos eles não têm, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando uma pessoa é desprovida dessa capacidade, ela não tem como, vamos dizer assim, criar essa empatia com as pessoas, que é o que acontece com os sociopatas, psicopatas, narcisistas também. Mas, às vezes a gente está falando de uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro, mas ela, né, tem valores distorcidos, ela quer olhar o dela, né? Então, essa diferença que eu quis provocar no final aí, para a gente poder ter uma nova Isso, live. isso, com certeza. Vamos combinar, Cristiano. Já tô querendo falar mais. Você já viu que se der conta eu vou, né? Sim. Gostei muito. Só para fechar aqui em relação ao caráter, a pessoa, né, que tem esse rótulo, né, de mau caráter, ela normalmente é mau caráter em determinado comportamento, em determinado contexto. O narcisista, ele é mau caráter o tempo todo. Só para a gente poder esclarecer isso. Então, ele deseja poder, vantagem, independente de qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado da live. Pamela, obrigada, viu, pelo carinho. Obrigada pela presença de todos. Acho que a gente vai fechar uma parceria aí, né, Cristiano? Para fazer mais uma, quem sabe? Sim, vamos fazer mais uma. Gostei muito, Priscila, quero te agradecer. E olha, quem quiser saber mais, vai lá no Instagram da Priscila. Priscila está falando muito sobre esse assunto e outros assuntos também, né, Priscila? E quero te agradecer bastante aí por essa oportunidade da gente estar conversando com você, tá? Obrigada, foi um prazer, viu, pessoal? Estou à disposição. Acho que a gente precisa estar aí compartilhando conhecimento, que é o que eu sempre digo, porque quando a gente compartilha o conhecimento pode nos salvar. E eu acho que essa que é a grande importância dessa live de tudo isso. Sim. Porque quando a gente consegue ter consciência, né, e essa consciência ela vem muitas vezes com conhecimento, né, Cristiano? Quando a gente tem consciência, a gente consegue mudar os nossos comportamentos e muitas vezes evitar esse tipo de relação ou identificar uma relação que não está saudável, que é disfuncional e que a gente consiga se libertar de tudo isso. Pessoal, beijo grande. Obrigada. Agradecer aqui a Eliana Condé. Eliana, tudo bem? Sueli, lá de São João. O Wallace, meu querido amigo. A Pamela, que participou bastante aqui. A Aline Ramalho, a Camila. Sônia Ladim, tudo bem, Sônia? Giancarlo, a Deise, a Luciana, a Josiane, deixa eu ver mais quem, Kleber, Evandro e Adriana. A turma boa, viu, Priscila? Essa noite aí passa por aqui e vamos marcar a nossa próxima, quem sabe fala sobre relações tóxicas, que eu vi que é um tema também que tem a ver com o que você fala, né? Vamos sim, vamos falar de PNL também. Isso, vamos falar de PNL. Aqui, muito obrigado a Aline participando, né? Queria muito ter visto. Vai ficar gravado aqui, né, no meu feed, tá, Aline? Então você pode voltar depois, dar uma olhada aqui. E depois a gente vai marcar um no seu, né, Priscila, para poder também ficar registrado lá. E a gente vai se falando aí. Beleza. Um abraço, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.